Olá, Mundo Condominial. Eu sou o Wesley Nunes. E eu me chamo Marcelo Santos. E para a gente conversar hoje sobre um assunto muito interessante. Com certeza. Falar sobre contrato, falar sobre elevadores sempre é um prazer, porque a gente tem com a gente aqui na mesa uma empresa que não só nós confiamos nela, Correto. como é nosso patrocinador e a gente, poxa... Especialista. Quer falar de elevador e não falar de SetServe, que é um absurdo. É impossível. Então trouxemos aqui mais uma vez Luiz Aquino, diretor de operações da SetServe. É um prazer imenso ter uma pessoa com conhecimento e seu know-how na nossa mesa, Luiz. Obrigado. Eu que agradeço novamente, né, esse convite. Então, assim, é um prazer esclarecer, na realidade, não só participar do Olá Mundo Condominial, mas esclarecer com relação aos síndicos, a conselheiros, a moradores, efetivamente, a todo mundo que usa. Hoje não tem como, é o transporte vertical mais utilizado no mundo. É verdade. Então, assim, é muito bom passar informações para a gente abrir um pouco a mente sobre esse negócio em si, que, na realidade, acaba afetando a todos os usuários. Principalmente a mim, porque eu procuro sempre o elevador quando chego no lugar. Eu não quero subir escada, eu procuro elevador. Como eu gosto de elevadorzinho. Se eu pudesse, tinha dentro de casa. Já tem um gatilho, né? Já. Wes, hoje a gente vai fazer algo diferente. Eu vou fazer a primeira pergunta. Opa, então vamos lá, vai com você. Luiz, o porquê do nome SetServe aqui? Que eu acho o nome, assim... É legal, né? SetServe. Foi uma das primeiras, assim, falar que a SetServe foi uma das primeiras empresas que eu conheci no mundo condominial. Foi? Foi uma das primeiras empresas. Conheci no Copacabana Palace em 2019, né? No evento que esteve lá da Gil Melo. E a primeira empresa que eu conheci de elevadores foi a SetServe. Que legal, cara. Mas e aí? Por Da quê? onde vem? Então, é interessante essa pergunta. Assim, a SetServe que ela foi formada, na realidade, de ex-funcionários da Elevadores Sur. Tá? O que era a Elevadores Sur? Era uma empresa gaúcha, né, nacional, e foi adquirida pela Thyssen na época. ThyssenKrupp, né? ThyssenKrupp, que depois foi vendida, hoje é um banco de investidores, na realidade se tornou o TKE atualmente. Mas enfim, na época eram 7 supervisores que foram desligados da empresa. Né? Caramba. E todos eles já tinham bastante tempo de empresa e tudo mais, tinham know-how. O que sabiam fazer era trabalhar com elevador, não tinha outra alternativa. E aí, quando houve esse desligamento, eles montaram a empresa. Ou seja, a empresa surgiu o nome SetServe em virtude desse... Das 7 pessoas que... Ex-funcionários da TKE. exatamente. E você também era dessa Não, empresa? Era o contrário. Eu era da empresa, só que eu era, na época, era o gerente. E eu que, indicado até pela multinacional, pela diretoria da empresa, né, e pelo presidente na época, eu fui o responsável pela demissão desses funcionários. Tá? É uma história... Tá falando sério? É verdade. E hoje eu sou o diretor de operações, sou funcionário das pessoas que você demitiu. Rapaz, que história maneira aí. Mas, assim, eu fico pensando o nível de confiança que eles tinham em você, para mesmo, de repente, algum tipo de mágoa, não por você, mas pela empresa, de ainda pensar em você como ser a pessoa mais, assim, em evidência e responsável para poder assumir uma função tão importante dentro da empresa. Wesley, assim, respondendo assim, quando você trabalha em multinacional, o processo é um pouco diferente. Né? Então, assim, eu tinha uma ligação muito forte com eles, a gente fazia um excelente trabalho com esses supervisores, apesar de eu ser o gerente, mas assim, nós estávamos diretamente fazendo realmente um bom trabalho. Só que vem uma decisão externa, né, que muitas vezes não é nem no Brasil, vem de fora e assim, olha, a decisão é cortar pessoas, em virtude de custo, de uma série de situações. Eu fui, na verdade, o porta-voz de uma decisão, né, da multinacional. E eles respeitaram isso e entenderam isso. A gente sempre continuou com uma relação de amizade e tudo mais, cada um profissionalmente fomos concorrentes. Eu sabia que a SetServe tinha muito potencial para crescer, só que eu estava do outro lado. Correto. Então nós tivemos uma briga muito acirrada, eu do meu lado, ou seja, defendendo na época que já tinha se tornado Thyssen-Sur, né? Enfim, e aí eu fazendo o meu trabalho e eles fazendo deles, sabendo que um aspecto muito profissional, tínhamos alguma relação de amizade, mas seguiu o processo. E a SetServe cresceu, como era a minha... Cresceu, não, virou gigante, virou gigante, cresceu demais. E assim, positivamente, o interessante que a gente sempre comenta, ou seja, que a SetServe é uma das maiores empresas do Rio de Janeiro, e sempre foi um crescimento orgânico. Sempre por indicação, entendeu? É um processo que um síndico vai indicando para o outro e tudo mais. Porque existe um outro processo de aumento de carteira, que nós chamamos, tá? Em elevadores, que é a compra. Então, você vai lá e compra uma carteira de uma empresa menor, e aí você vai aumentando e vai crescendo.
Muitas das vezes o síndico nem sabe o que está acontecendo e de uma hora para outra tem uma outra empresa fazendo a sua manutenção. Isso é compra de carteira. A SETSERV que nunca comprou nenhuma carteira. Sempre o crescimento foi orgânico, efetivamente, né, por indicação. Eu posso dizer que eu tenho confiança principalmente por um motivo. Eu nunca fiquei preso em um elevador que tem a plaquinha da SETSERV. Nunca fiquei preso. E isso, assim, olha que eu já fiquei preso em elevador. Não, já fiquei preso em um monte de elevador. Inclusive, uma vez eu fiquei preso no elevador junto com o porteiro do prédio. E aí eu olhei pra ele e falei assim, e agora? Quem vai salvar a gente? E mesmo assim, nunca foi de SETSERV. Essa história do lixo assim, me fez lembrar um exemplo de superação, né? O Silvio Santos, na época que ele estava desempregado, foi pedir um emprego para o Rock. O Rock tinha um restaurante, não sei se vocês sabem dessa história, e o Rock botou, preciso de uma atendente. Aí o Silvio Santos pediu para trabalhar, porque ele precisava sustentar a família dele. Aí o Rock falou assim, não, a vaga aqui é para mulher. E depois de vários anos, o Rock fechou o restaurante dele, né, a lanchonete dele, e ele foi pedir emprego para o Silvio Santos. E ele, até o falecimento do Silvio Santos, o Rock trabalhou do lado dele no dia a dia. Aí ele perguntou uma vez para o Silvio Santos, por que você me contratou? Mesmo sabendo que eu tinha dado não. Ele falou assim, se não fosse aquele não, hoje eu não seria o Silvio Santos. Né? E hoje a gente vê a SETSERV, que era através de uma demissão, mesmo que seja, que não foi diretamente vindo de você. Né? Que não é uma coisa boa também, né? E você vê 7 pessoas, né, que tinham uma responsabilidade, que tinham um know-how, se juntaram e montaram uma empresa, né, de repente ali não sabia. Hoje quanto tempo eu tenho? Quantos anos tem a SETSERV? 28 anos. 28 anos, né? Já tem bastante tempo. Será que há 28 anos atrás, 30 anos atrás, esses 7 funcionários teriam noção o que seria a empresa que ele montaria depois? Não, isso eu pergunto para eles, a gente conversa, assim, só para esclarecer, hoje, dos 7 sócios, estão apenas 5. Tá? Um deles saiu já há um tempo atrás, entrou um outro sócio. O último deles veio a falecer tem 6 meses, né? Um deles. Então, hoje tem 5 sócios apenas que tocam a empresa. Mas essa pergunta eu também faço para eles. Sim. A expectativa deles era sobreviver com o que eles conheciam. Qual era o negócio deles? Eles sabiam só de elevador. Né? Então, assim, eram supervisores, eram técnicos e tudo mais. Então, eles sabiam que queriam trabalhar e sustentar suas famílias. Eles não tinham a mínima expectativa de que se tornaria, na realidade, hoje a SETSERV que é um potencial. Correto. Eu te digo assim, sem falsa modéstia alguma, porque hoje nós nos tornamos, este ano de 2025, para passar alguns valores para vocês, a empresa deve passar dos 25 milhões de faturamento só em modernização e atualização tecnológica. Se eu não me engano, eu ouvi uma palestra sua, você falando que hoje a SETSERV ultrapassa até as multinacionais em modernização de elevadores. Hoje os nossos números são superiores das multinacionais. 25 milhões em que período de tempo? Desse ano. No Rio de Janeiro? De 2025, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu não estou considerando nem em São Paulo. Nós temos porque vocês, eu soube que vocês agora estão em São Paulo também, né? Já estamos há algum tempo, tá? Nós estamos há 6 anos em São Paulo, em São José dos Campos. É o mercado mais competitivo também, né? Ou seja, são equipamentos mais novos e tudo mais, mas também estamos fazendo um bom trabalho lá. A ideia é estruturarmos São José dos Campos e aí passamos para São Paulo. Então, 25 milhões de arrecadação só com modernização de elevadores. Modernização, fora no Rio de Janeiro. Fora outros processos, exatamente. Hoje o foco de vocês, da empresa de vocês, é em torno da manutenção ou ainda é visando a modernização? Não, a manutenção sempre é o carro-chefe. Sim. Tá? Porque a manutenção ela paga a estrutura. Sim. Ela te dá corpo, na realidade, ou seja, para você contratar mais pessoas, aumentar o corpo técnico, ou seja, você ter a oportunidade de contratar, eu costumo dizer o seguinte, contratar famílias. Sim. Quando você está contratando um funcionário, você está contratando a família dele também. Isso é muito positivo para nós. Sim. Então, assim, a empresa tem crescido mais de 10% de dígitos anualmente. Esse ano a gente deve crescer em torno de 15%. Quer dizer, para um mercado de elevadores é um número... Então, são mais expressivo, hoje né? nós estamos com 212 funcionários. Quer dizer, se a gente for verificar todo o corpo que envolve colaboradores com família e tudo mais e tal, estamos falando aí de 600 pessoas envolvidas, entendeu? Então, Legal. É um processo... Quando o síndico ele enxerga que o momento de
simplesmente fazer a manutenção do elevador deixa de ser mais vantajoso do que realmente fazer a modernização do elevador? Porque deve existir ali uma correlação de custo-benefício ao momento que ele decide assim, ou não. Não adianta mais eu ficar dando murro em ponta de prego. Entendi sua pergunta. E agora vale a pena parar e modernizar de uma vez. Claro. Existe ali, quais são os sinais que o síndico pode identificar disso? Tem uma, assim, a prática acontece o seguinte. Normalmente 20 anos, no máximo até 20 anos, nós já temos realizado modernizações, atualizações tecnológicas de equipamentos com 10, 8, 12 Caramba. anos. Por quê? Alguns projetos das multinacionais que não dão muito certo. Deixa a desejar, né? E aí é onde nós encontramos uma lacuna para nós entrarmos. Entendi. Outro ponto. As multinacionais elas dependem muito de importação, porque muito dos produtos vêm da China. Correto. E aí é um problema. É um problema porque não tem peça de reposição. Sim. Então, o que a gente sempre menciona, então nós temos elevadores atualizados tecnologicamente com 8 anos, equipamentos novos. Caramba. Novos. Por quê? Porque não tem peça de reposição. A multinacional que instalou o elevador, que trouxe um elevador da China, ela não tem peça de reposição para o seu elevador da China. Para vocês terem uma noção. Correto. Então, como é que nós entramos? E como é que nós entramos? Nós temos que pegar os elevadores, nós temos que atender os clientes. Cliente, bom, mas eu tenho um produto chinês. Nós atendemos o produto chinês. Sim. Não há problema nenhum. Como é que a gente consegue as peças? A China, ela vende peças para todo mundo. Ela não tem a questão de marca, de tudo mais e tal. Então, e elas têm várias empresas na China que produzem a mesma peça. Então, nós pegamos, compramos essas peças da China, mantemos esse elevador de sua manutenção, mas direcionamos a nacionalização do produto. O que é a nacionalização do produto? É a modernização, a atualização tecnológica. Porque daí está na nossa mão. As peças estão aqui, estão no nosso almoxarifado. Então fica muito mais fácil. Sim, em suma, é mito aquilo que a gente escuta dentro do condomínio sempre, né? Porque o nosso elevador é da empresa tal, então só eles têm a peça, né? Pelo que você está falando. Isso então, na verdade, isso já há muito tempo, eu sei que isso já há mais de 10 anos, isso já não existe mais no mercado, mas até hoje esse mito corre dentro dos condomínios. Sim. Ah, você não pode tirar dessa empresa porque essa empresa foi a fabricante e até hoje não tem peça, só essa empresa tem peça. Sim. E é mito. Isso é mito. E respondendo também, você falou do síndico, né? Qual é o momento certo de fazer a troca, fazer a modernização? Inclusive, uma das primeiras modernizações que eu fiz dentro do condomínio foi, inclusive, com a 7Surf, em 48 vezes, e faltam, acho que 3 ou 4 parcelas para terminar esse condomínio. O que estava acontecendo? Eu estava pagando mais mensalmente para o conserto do que com a modernização hoje. E depois que a gente fez a modernização, eu não tive mais custo. Sim. E além de não ter custo, ainda reduzi a minha parte de energia elétrica. Porque quando a gente bota um inversor de frequência, a gente ainda tem uma redução de 20%, 30% do valor da energia, da conta, né, de energia. Então, assim, para a gente foi ótimo, porque a gente reduziu na compra das peças, a gente modernizou, ficou uma coisa que hoje não tem mais barulho, e ainda a gente conseguiu redução. Então, resumindo o que você está falando, entre 10 a 15 anos, já tem que começar a acender uma luz de alerta, porque provavelmente pode estar ocorrendo o que ele disse. O custo de manutenção já está sendo maior do que a possibilidade de modernização, Sim. É isso? Além disso, as paralisações dos equipamentos. Eles vão parar mais frequentemente. E aí traz a insatisfação para o morador, para o usuário. E Boa tudo mais. pergunta. O passageiro fica preso. Assim, você acabou de me dar um gancho para uma pergunta maravilhosa. Qual é a frequência de um elevador, mesmo com uma manutenção bem feita, que é normal a paralisação dele durante um mês, por exemplo? Tá. Um mês, mesmo com boa manutenção, ele deve ter que parar no máximo, aí acontecer um problema uma vez ou duas. Se começar a acontecer 4, 5, 6 vezes, ou é o problema de manutenção que não está ocorrendo bem feita, ou realmente está na hora de uma modernização. Sim. O número que se busca, na realidade, assim, a gente não consegue esse número no Brasil, tá? Tá. O número que se consegue, por exemplo, no Japão, consegue-se meio chamado mês, ou seja, um elevador chamado a cada dois meses. O número que as multinacionais, todas as empresas tentam no Brasil é pelo menos um chamado mês. É difícil. Consegue-se, mas é difícil. Assim, você trabalhando com uma média de até 2 chamados mês já é um excelente número. Entendi. É um excelente número de acordo com o equipamento. Quando você faz a atualização tecnológica, esse número é muito factível.
Tá. Eu te digo que é possível você não ter essa quantidade de chamados e você consegue chegar a uns números até de Japão de meio chamados. De meio a 2 chamados mês é normal, mesmo uma manutenção bem feita. Sim. Passou disso, ou a manutenção não está sendo adequada, ou realmente o equipamento precisa ser alterado. Exatamente. Legal, hein? Legal. Então, mas também acho que também tem outra coisa que é muito importante falar, que toda peça ela tem uma vida útil. Sim. O que acontece dentro dos condomínios? Agora eu vou trazer para o meu lado. Tá? Às vezes a gente quer botar a culpa em uma empresa, né, que está fazendo essa manutenção, porque está parando toda hora. Mas já foi trocado as peças na data certa? Está sendo feito só a preventiva ou também está fazendo a corretiva? Porque não estragou ainda? Não, né? Não estragou. Tem uma vida útil. Sim. Né? O que eu vejo muito no condomínio é o seguinte: está parando toda hora. Mas trocou a peça. Aquela peça já não acabou, aquela vida útil? Ou a gente vai ficar esperando até o último minuto para falar assim, agora não tem mais vez, agora quebrou mesmo, agora tem que ser feito. Aí o que acontece? Aí fica pior, porque causa um problema para dentro do condomínio, porque às vezes a pessoa pensa que o problema está dentro da empresa e não está na empresa, às vezes joga isso para cima do síndico, e às vezes o conselho não quer liberar o pagamento, fala assim, não, porque a gente não tem recurso para fazer essa modernização ou então esse conserto. Assim, primeiro que estamos trabalhando com elevadores eletromecânicos, tá? Na maioria das vezes. Então, o que em elevador, nós não temos ainda a manutenção preditiva, que é de avião. Sim. Tantas horas de voo, se aquela peça está boa ou ruim, não importa, Troca. tem que ser substituída. Elevador Mas ainda... você acha que não deveria ser desse jeito? Sim. Os elevadores mais atuais já têm alguns controles sobre isso, tá? Sim. Por exemplo, ele faz 3 milhões de viagens, por exemplo. Sim. Às vezes já é o suficiente para você já trocar alguns componentes. Isso já a linha de elevadores, na realidade, a fabricação e a engenharia já está indo nessa linha. Por tantas viagens realizadas, a substituição. Mas com certeza esse é o caminho, entendeu? Ou seja, não adianta o produto, na verdade, o equipamento em si, por mais que você faça uma manutenção, muitas vezes você não consegue mais ajuste. Você não consegue, por mais que você consiga um ajuste temporário, que ele vai te dar uma durabilidade, mas daqui a algum tempo vai dar o defeito novamente. O que o Marcelo falou me traz um alerta expressivo em relação à manutenção, que a manutenção depende só da empresa, depende da boa vontade também dos moradores de aprovar custos de manutenção do elevador. Correto. Você encontra hoje ainda a empresa SetServe, que encontra muito obstáculo em relação a isso, a custos de manutenção e falta de aprovação e depois reclamações que o elevador está com problema, mas eles mesmos não trocaram as peças que deveriam ser trocadas. Isso é uma realidade hoje? Ainda acontece, porque e a gente entende, ou seja, o síndico está administrando um valor, um caixa que não é dele, ou seja, são dos demais moradores. Sim. E opinião de todos eles também. E aí, né? um outro ponto, ou seja, o barato muitas vezes acaba saindo caro. E esse é um grande problema. Então, o que a gente pede para os síndicos e tudo mais e tal, ou seja, conheçam, independente da questão do equipamento em si, qual é o equipamento que tem, conheçam as empresas. Vão fisicamente, se desloquem até a empresa para conhecer a estrutura que tem. Essa empresa tem a estrutura para dar esse suporte, entendeu? Sim. Tem essa condição, tem braço para isso, ou esse valor teoricamente mais barato está compensando, entendeu? Então, assim, isso acaba gerando insatisfação. Isso é um motivo pelo qual vem minha pergunta agora. Não só a empresa em si tem que ter uma estrutura que seja compatível com o valor que ela está cobrando, porque você não vai comparar uma empresa fundo de quintal com 2 colaboradores com uma empresa que tem 200 e... Quantos que você falou? 212. 212 colaboradores. Sim. Que tem uma baita infraestrutura, campos de prova, modelos de execução, sala de aula para os profissionais treinarem. Só que vai muito além disso, né? Vai também do contrato que ele é feito. Sim. E aí, a gente entra no seguinte fator. Muita gente é enganada pelo contrato. E você, Luiz Aquino, com toda e vasta experiência que você tem, fala para mim quais são os adendos que o síndico precisa fazer dentro de um contrato ou analisar friamente para não ser enganado, porque tem empresas muito grandes que usam contratos de um punhado de páginas para poder fazer com que a pessoa não tenha paciência de ler e ali tem um monte de pegadinha. Sim. O que ele tem que se atentar? Assim, excelente a tua pergunta, Wesley. Primeiro, assim, qual a primeira, digamos assim, não dica, mas é uma orientação que a gente gosta de dar. Primeira coisa, o síndico, mesmo que não seja o síndico que esteja assumindo agora, mas que já esteja no condomínio,
Pegue o seu contrato de manutenção que você tem com a empresa atual, independente de qual é a empresa. Tá? Por exemplo, o contrato da SETSERVIC é frente e verso, são 2 folhas. Que legal. Ou seja, é um contrato, não tem cláusula leonina, não tem nada disso. Ou seja, e a gente Já me dá vontade de ler. E a gente entende que... exatamente. E o objetivo é esse. A gente entende que o condomínio tem que ficar com a SETSERVIC satisfeito. Sim. Essa relação tem que ser satisfeita. Você não tem que ter cláusula leonina, nenhuma pegadinha, nem cláusula de multa nesse sentido. Então, a sugestão seria, pegue o contrato para verificar em que condições, o que esse contrato te dá de condições e o que você pode cobrar também da empresa. Sim. E nós encontramos N situações. É mesmo? Então, assim, aí Conta algumas aí pra gente. Vamos lá. Alguns condomínios não conseguem, perderam o contrato. Ou talvez esse contrato nunca tenha retornado. Sim. E não conseguem, pedem uma cópia do contrato para a empresa não fornece. Ou fica protelando. Esse é um ponto. E a gente não sabe o interesse por não entregar o contrato. E aí quando você pega o contrato, e muitos condomínios nos passam, eu digo, analisa o contrato e tal, vê se a gente tem. E aí você vê as cláusulas que se tem ali. Primeiro, fazem um contrato de 5 anos, um período de vigência absurdo, que é o máximo que o Código Civil permite. Só que ele fica amarrado a esse contrato, satisfeito ou não. É como se fosse um casamento em que você vai ter que ficar casado... Durante 5 anos. Durante 5 anos. Se você quiser sair antes, você tem uma multa de 50% das parcelas vincendas. Você, por exemplo, chegou 2 anos. Ok? Você quer cancelar o contrato? Não, tá bom, manda uma carta de cancelamento. Aí você vem, depois vem um boleto de cobrança. Mas direito do consumidor permite isso? Permitir não permite, só que você vai ter que entrar numa briga judicial. E os condomínios normalmente não querem esse desgaste. O que nós realizamos? Tá? Nós, após a análise do contrato, nós colocamos um aditivo para os condomínios, dos quais a SETSERVIC assume a defesa jurídica, dá todo o suporte jurídico e, caso ocorra alguma cobrança de multa via judicial, nós assumimos essa multa e nós pagamos. Caramba! Nós somos a única empresa que faz isso. Claro que nós precisamos de uma análise do contrato. Né? Então não adianta você assinar um contrato há 2 meses atrás, assinar um contrato de 5 anos e que você não tem subsídios para isso. Claro. Entendeu? Mas assim, normalmente, em 100% dos casos em que nós colocamos o aditivo e a empresa e o condomínio foi cobrado por uma multinacional, ela parou de cobrar, que nós conseguimos reverter o processo. Entendi. Ainda tem 90 dias, né? Ainda pede 90 dias antes do término do contrato. De aviso prévio. Então, assim, esses itens são amarrações importantes. Quando a gente fala sobre contrato, a gente pensa em contrato e fornecimento de peça, manutenção. Sim. Me explica um pouco quais são as modalidades de contrato que existem. Vamos lá. Sim, 2 modelos básicos, tá? A gente chama-se um contrato sem peças, e aí o que está englobado nesse contrato? É a manutenção mensal, a assistência técnica e o atendimento corretivo. Assistência técnica, chamou, o técnico vai lá e realiza o atendimento. Caso tenha alguma necessidade de troca de alguma das peças, entrega uma lista, um orçamento para o síndico aprova, eles vão lá, a assistência técnica vai lá, troca a peça e segue o processo. Quando você tem um contrato, um outro modelo, que é um modelo que a gente chama de um contrato com cobertura de peças, aí todas as peças estão cobertas. Então, você não tem esse risco, essa responsabilidade passa a ser da empresa de substituir essas peças. Exceto caso de vandalismo, variação de tensão, alguma coisa que foge da curva, mas isso está tudo em contrato. No caso com o fornecimento de peças, vocês hoje na SETSERVIC já fazem a manutenção preditiva? Que é essa manutenção de... Independente se ela está boa ou ruim, com quantidade de viagens, você já troca aquela peça. A quantidade de viagens, não. Mas a quantidade de defeitos, sim. Porque o que acontece? Muitas vezes não adianta você economiza de um lado e perde dinheiro por outro. Tá? Qual é o custo hoje mais alto do Brasil? É a mão de obra. Então, é preferível você pegar e trocar todas as peças preventivamente para que não dê mais chamados. Quanto mais chamado, cada assistência técnica que nós realizamos é um custo de cada chamada de R$65. Então, se um elevador que pague, vou te dar um exemplo, ele paga R$500 por mês e ele precisa trocar as peças, e aí, ou seja, por N motivos não foram substituídas. Se ele chamar 10 vezes no mês, ele vai ter um custo somente de R$650. Somente a assistência. É prejuízo. Entendeu? Da outra vez nós falamos sobre esse assunto e eu queria voltar a tocar nesse assunto, que é o seguinte.
no momento que você faz um contrato com distribuição, com manutenção e fornecimento de peças, torna o cliente mais seguro de que qualquer problema que aconteça, ele está coberto. Sim. Então eu vejo hoje, pelo que você está me falando, o cliente coberto se ele fizer o contrato da forma certa, seguro se o contrato for bem analisado, com uma empresa de qualidade e com uma estrutura por trás dela muito grande, com 212 colaboradores. Mas agora eu queria saber dos colaboradores. Qual o tipo de treinamento que esses colaboradores recebem para fazer atendimentos tão prontos? E também a segunda pergunta é, qual é o tempo de resposta de um chamado? Tá, vamos lá. A tua primeira pergunta. Primeiro que hoje é uma dificuldade que existe no mercado, tá? Formação de técnicos. É. Tá? Então, o que eu realizo? O que nós realizamos lá na empresa? Nós contratamos estagiários da FAITEC e Cefet, né? Ou seja, de todos, e temos do sindicato também. Então, passam ao longo de um ano, esse ano já passaram 22 estagiários pela empresa. No início do ano, em janeiro, nós contratamos 10 estagiários. Até para eles conhecerem. E tem muitos que não se interessam. Entendeu? Quer ir para a parte de projeto, quer ir para outros segmentos e tudo mais. Mas a mão de obra hoje é uma dificuldade muito grande. Então, nós temos que ser formadores. E hoje eu vou te dizer, eu vim fui também gerente da OTS, fui gerente da TIS. Então, assim, a formação era lá. Hoje, as próprias multinacionais já não estão formando mais. Então, hoje nós somos obrigados a formar. E nós formamos. Então, nós temos o centro de treinamento, tá? Nós temos todos os equipamentos de todas as marcas. E aí, toda a semana existe treinamento técnico lá na SETSERV. É a única maneira de nós formarmos pessoas. Interessante. Então, esse é um ponto, é um diferencial que, ao mesmo tempo que, claro, que a gente fica preocupado, porque muitas vezes as empresas acham que treinamento é custo. Nós entendemos que é investimento. E a gente entende que a gente está no caminho certo e está dando certo. Investir na qualidade técnica do funcionário é evitar problema no futuro, né? Sim, com certeza. Com relação ao tempo de atendimento, tá? Em média, é um tempo de atendimento, por exemplo, parou o elevador ou qualquer outra situação, é uma média de até 2 horas. Tá? Qual é a exceção à regra? É passageiros presos. Tá? Isso tem uma legislação, tá? Que o GEM estabelece, nos cobra isso e é também a cobrança também dos condomínios, é um tempo de até 45 minutos. É muito tempo. Sim, muitas pessoas podem ficar 45 minutos tranquilo no celular, ou se não tiver celular e tal. Tem pessoas que ficam 5 minutos e entram em pânico no elevador. É natural. Tá? E qual é o nosso ticket médio, digamos assim, para passageiros presos? Ou, assim, eu vou tirar o mês de outubro, que em novembro nós não encerramos. Tá? Nosso ticket médio ficou em 19 minutos. Como é que a gente consegue isso no Rio de Janeiro com esse trânsito? Primeiro, todos os nossos assistentes técnicos, eles de carro ou de moto. Nós não temos técnicos circulando a pé ou pegando ônibus, nada nesse sentido para fazer o atendimento. E a moto facilita muito, principalmente no trânsito do Rio de Janeiro. É por isso que nós temos. Então, quando cai uma situação de passageiro preso, cai na nossa central, todos os técnicos da rota são acionados. O mais próximo dá prioridade para o atendimento. Você quer fazer uma pergunta, Marcelo? Não, só quero complementar, né, o que o Luiz está falando. Às vezes, a gente tem empresas tão ruins dentro do condomínio que quando a gente coloca uma empresa boa, quando tem algum condomínio preso, ele não chama a empresa, eles ligam para o corpo de bombeiro. Então, você como um bom síndico, eu queria te perguntar qual é o procedimento que um síndico ou um porteiro deve tomar, ou que o síndico deve treinar o porteiro para tomar a atitude no momento de uma pessoa presa no elevador? Simples. Qual? Pegar o telefone e ligar para a empresa que faz a manutenção. Antes de qualquer coisa? Antes de qualquer coisa. Na verdade, esse é o único caminho. Agora, quando o problema acontece, é exatamente o que eu falei agora. Quando você não confia na empresa que está do seu lado, às vezes é mais fácil você chamar o corpo de bombeiro, que vai chegar mais rápido que a empresa. Né? Às vezes o pessoal chega chamando de corpo de bombeiro. Quando vai chegar o corpo de bombeiro, tem condomínios nossos que é da SETSERV, eu ficar chamando o corpo de bombeiro. Eu só tentaria chegar lá na pessoa e falar assim, fica tranquila antes de ligar. Falaria, fica tranquila que a gente já está entrando em contato com a pessoa e aí ele entra em contato. Normalmente, dentro dos elevadores, sempre tem um intercomunicador. Está funcionando? Tem que estar funcionando. Tem que estar funcionando? É obrigatoriedade estar funcionando? Ele tem que ter uma comunicação externa. Né? E aí eles comunicam diretamente com o porteiro? Com o porteiro. Tá.
Tá. E também tem os interfones também, alguns casos, que você também fala com a sua residência. Você dali, você pode liga ligar para apartamento, para a administração, para a portaria, para dentro do seu apartamento, Entendi. qualquer local. Entendi. Então, primeiro, comunicar a pessoa que já está sendo atendido, que a gente sabe que você está preso, fique calmo, entre em contato com a empresa. Depois de quanto tempo a empresa não chegando no local, a gente deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiro. Por exemplo, digamos que é uma empresa que não atende no prazo dos 45 minutos, nem diria 7CEF, porque atende entre a média de 19, né? Vamos pensar 19 até 25, uma média. Mas aí tem empresas que não atendem dentro desse prazo. E aí começa a tornar um pouco perigoso, de repente a pessoa está ali presa ali dentro do elevador. Esse histórico o condomínio vai ter. Tá? Então isso vai depender muito do sentimento do síndico e desse histórico. Se já existe um histórico de não atendimento, eu já tive em condomínios que aconteceu justamente esse relato. Era uma síndica, ela pegou e disse, não, nós não ligamos para a empresa de elevadores. Eu digo, não, como assim? Não, nós ligamos direto já para o Corpo de Bombeiros, porque a gente sabe que a empresa não virá. Eu digo, olha, está tudo errado, não funciona. Luiz, sabe o que eu soube esses dias agora? Tem condomínios nossos, que eu peguei a chave, depois que a gente repegou a gestão, começou a fazer a gestão, que os porteiros ele tinha aquela chave. A chave de emergência. De emergência. Que perigo. Aí eu falei assim, mas vem cá, quem tinha... Não, porque a outra empresa deixou aqui com a gente, no caso de emergência. Eu falei, como assim? Vocês foram treinados para isso? Não fomos, não. Então, mas aí, eu falei assim, mas aí, como assim? Aí, porque acabou a luz, e se a luz volta na hora que você estiver fazendo o resgate dessas pessoas? Aí não sabia responder. Sabe o que eu faço? Eu pego, tomo de volta. Eu falei assim, cara, isso não tem que ficar contigo. E alguns condomínios, assim, é uma surpresa que eu chego lá. E o síndico, às vezes, o síndico estava lá, é síndico profissional. Aí o cara fala assim, deixa aqui comigo, deixa com ele, porque é mais fácil, se der problema, depois já a pessoa ligar pra gente reclamando. Então, assim, às vezes isso é até normal dentro do condomínio. Deixar a chave de emergência. Nos equipamentos atuais, digamos assim, isso a gente já não tem mais visto, tá, Marcelo? Agora, você pega condomínios antigos, muitas das vezes o próprio porteiro é aquele porteiro que participou da construção que e tudo mais anos, 20 tal. anos. Não, o próprio porteiro, ele já acostumou, ele sempre fez isso, entendeu? Então, exatamente, eu sempre fiz isso. E não pode, pela legislação não pode. Ok? Isso recai esta responsabilidade para o síndico. Essa responsabilidade não é da empresa. Sim. Entendeu? Então... A gente falou que o intercomunicador ou o interfone é um item obrigatório de estar funcionando, não só de estar lá instalado, ele tem que estar funcionando. E também existem ventiladores no teto dos elevadores. Sim. Qual é a obrigatoriedade daqueles ventiladores estar funcionando ou de existir ventiladores? Vamos lá. Há uma certa confusão com relação ao ventilador. Tá. As pessoas acham que é para espantar o calor. Não é esse o objetivo do ventilador. O ventilador é justamente em uma condição de que o elevador fique parado, a pessoa fique presa no elevador, que circule o ar. Entendeu? Esse é o objetivo principal. Mas, assim, isso mudou muito da legislação de 1999 para cá, que é a NM 207, que é a norma Mercosul 207. Então, em virtude disso, houve essa... Mas hoje, sim, equipamentos antigos, equipamentos com mais tempo, não há uma obrigatoriedade para isso. Entendi. Mas pode ser instalado, entendeu? Mesmo que ele não venha essa condição, ele pode ser Então, instalado. de 99 para cá é obrigado a ter instalado, e elevadores antes de 99 é opcional a pessoa ter feito uma modernização e instalar ali, mas não tem obrigação de ter. Exatamente. Entendi, fala aí. Então, a gente está falando, só voltar um pouquinho, né, para o condomínio preso dentro do elevador. Eu acho que isso é a maior dor, né, dentro do condomínio, nessa parte da empresa de elevadores. Né? Você ter um condomínio preso, às vezes o cara tem problema, o cara não consegue ficar no local preso, escuro, às vezes acabou a energia. E alguns condomínios ainda têm geradores, né, para que em caso aconteça alguma coisa. E eu sinto uma falta muito grande no nosso mercado, né, ter uma solução para isso. Tá? E eu não vejo uma solução, assim, mas meu condomínio não vai ter condição de pagar um gerador, não tem espaço para botar um gerador. Existe alguma forma? Posso complementar a tua pergunta? Pode, fica à vontade. Porque, na verdade, essa pergunta, eu acho que também faz parte da minha pergunta. Qual é o futuro de inovações tecnológicas que estão vindo por aí e que a 7CEF que pode já estar, de repente, a vanguarda dessas tecnologias? Existe essa possibilidade? Existem tecnologias que estão aí para poder ajudar? Vamos lá. Então, assim, efetivamente a falta de energia. E eu acho, tá? É uma opinião muito subjetiva. Sim. Eu acho que no Brasil nós vamos ter problema de energia nos próximos anos. Meu sentimento, pelas leituras que a gente tem feito, pelo que eu tenho
acompanhado algumas situações. Interessante. E isso vai ser uma tendência um pouco crítica daqui para frente. Bom, o que se tem hoje? Quando você faz uma atualização tecnológica, existe a opção a gente chama de resgate automático, que é o quê? Que é um sistema de banco de baterias, entendeu? Que ele fica ligado ao quadro de comando, Sim. ou seja, faz toda a leitura, faz toda a segurança, faltou energia elétrica. Independente do passageiro estar dentro ou não, ele vai para o andar mais próximo, Sim. abre a porta, liga a luz de emergência e a pessoa sai. Tá? Esse é um ponto que já existe já tem uns 10 anos essa tecnologia. É obrigado a ter instalado? Não é obrigado. Mas a gente sugere, em pontos onde você tem... Alguns bairros no Rio de Janeiro são muito afetados, tá? Nesse ponto. Acho que falta energia 5, 6, 7 vezes por dia. Caramba. Nesse nível, tá? A gente indica esta condição. Existe hoje, a SETSERV está fechamos já uma parceria com a Eneris, é um produto diferenciado, okay? que é a SETSERV que está começando a implantar, é uma empresa de São Paulo, em que nós vamos colocar um sistema que através de, como se fosse um no-break, tá, okay? com bateria de lítio e tudo mais, utilizando o PC do condomínio, tá, okay? Não é lá na casa de máquinas. E através desse sistema, ele vai funcionar como se fosse um gerador. Então, vamos lá. Temos no condomínio 4 elevadores. Ele está ligado esse sistema, faltou energia elétrica. Sim. Os 3 elevadores, a empresa já define qual o elevador que vai ficar em funcionamento depois. Mas os outros 3 elevadores, ele vem no efeito cascata, eles vão até o andar térreo, abrem a porta e ficam parados. Fica um elevador em funcionamento, como se fosse um gerador. Sim. O condomínio não tem energia nenhuma. Este elevador fica funcionando. Ele pode ficar funcionando 2, 4, 6, 8 horas. Aí depende do banco de baterias que vai ser instalado. Não, assim, Okay? isso Então, essa é uma inovação, tá? Isso é uma inovação da SETSERV. Porque, assim, sabe como hoje é um problema? Eu tenho um condomínio que tem 16 andares, às vezes é um elevador único ou 2 elevadores de serviço social. Às vezes eu fico pensando, cara, faltou luz, o cara tem que subir 16 andares. Sim. Né? E não tinha, assim, condomínios que não tinham gerador, as pessoas tinham que ficar do lado de fora, aguardando, voltar a energia para subir. Então quer dizer que hoje já existe uma condição e com um custo inferior ao gerador, infinitamente inferior ao gerador. Isso, a SETSERV já está? A SETSERV já está implantando esse projeto. Então vocês vão dominar o mercado. Então, já dominam. Hoje, do Rio, agora vai ser nacional, né? Hoje, se um cliente que estiver escutando a gente aqui no podcast se interessar pela instalação desse sistema, já pode instalar? Pode, mas esse sistema, uma condição é que o contrato seja, ou seja, eles têm que ter um contrato firmado de manutenção com a SETSERV. Entendi. Nós não vendemos o produto para outro elevador, por quê? Como ali envolve a questão de segurança, nós somos responsáveis por isso, nós temos que deter. Então o cliente serve que hoje ele pode fazer a instalação desse sistema, né? Sim. Rapaz, interessante. Então, deixa eu entender. Isso é uma virada de elevador, mercado, tá? Uma coisa eu estou antecipando algo aqui para vocês. Um elevador vai continuar funcionando, independente de luz. E o outro, ele vem parando de andar em andar, não, é isso? Ele vai direto para o andar térreo, abre as portas e aí... A pessoa sai, entra naquele que está funcionando e sobe. E segue a sua vida normal. Caramba, cara. Rapaz, se vocês estão precisando de algum gerente comercial lá, os bons sempre precisamos. Vai precisar de braço, né? Vai precisar de braço lá agora. Vai, graças a Deus. A gente tem uma equipe muito boa para isso, né? Boa. Quando nós pensamos em elevador, pensamos sempre em risco, né? Risco de acidente, de incidente, de, como a gente está falando agora, de faltar uma luz. Mas existem elevadores muito antigos ainda no Rio de Janeiro. Sim. Rio de Janeiro é uma cidade que tem um histórico de bairros muito antigos e que são um pouco resistentes a manutenções e a inovações tecnológicas, né? E ali pela região de Botafogo, Copacabana, Laranjeiras, ainda tem elevadores com portas pantográficas. Sim. Qual é o risco para a pessoa que está assistindo agora de casa, o síndico, o morador? Qual é o risco do uso desse tipo de porta? Tá, vamos lá. O primeiro elevador do Brasil é no Rio de Janeiro. Palácio da Guanabara. Caramba! Essa informação não tinha. Pantográfica e tudo mais e tal. Esse é Está funcionando até hoje? Está funcionando até hoje.
Então, assim, claro que foram feitas algumas atualizações nele, ele continua como Não foi pela 7Surf, não. Não, ainda não. Só para saber. Então, o que acontece? Assim, nós temos 3 tipos de portas. Sim, tá? sim. A porta pantográfica, que é aquela que é a grade, na realidade, ou seja, abre, tem algumas ainda que são manuais, inclusive. Tem umas que abrem no meio, tem umas que abrem para um lado só. Exatamente. Então, assim, qual é o grande ponto? Ali tem um ponto de segurança, tá ok? Um contato de segurança. Então, né, nesse tipo de porta. Contato de segurança quer dizer que o elevador só funciona se aquele contato estiver Se aquele contato estiver fechado. Exatamente. Vê se voltou. Então, volta a pergunta ou continua? Tá, fala do ponto de novo. Porta pantográfica. Porta pantográfica, ou seja, o que acontece? Você tem um ponto de segurança, ou seja, você tem que fazer esse contato para liberar, o elevador sente-se seguro para fazer a viagem. Beleza. Okay? Porta pantográfica. Perfeito. Quando nós vamos para a porta de eixo vertical, tá. O que é porta de eixo vertical? Aquela manual, onde nós temos que fazer a atividade de puxar. Nós temos 2 pontos de segurança. Tem que fechar este contato como o contato da outra porta de cabina. Tá. Ok? Então, beleza. Isso até 1999 era possível instalar esses tipos de equipamento ainda com esse tipo de porta. A partir da NM 207, que é a norma Mercosul 207, esses não puderam mais ser... Fica tranquilo que... Mesmo não sendo ao vivo, a gente vai deixar tocar o telefone. Quer atender, pode atender algum cliente. Tem alguém preso no elevador? Não, aí é prioridade. Aí, ou seja, até 1999 existia. A partir da NM de 1999 não é mais permitido. Então, somente portas automáticas. Tá. É aquela no qual a porta de cabina corre juntamente com a porta do pavimento. Correto. E ela tem mais segurança. São 3 níveis de segurança. Então, essa porta, a probabilidade de que acontecer algum acidente, de ficar aberta ou qualquer coisa assim, é quase nula. Entendi. Quase 100% nula. Entendi. Então, vou falar de um case, né? Esse, por acaso, foi com a 7Serve também. Assim, a história da Yamaha se funde muito com a 7Serve, porque desde o começo a gente sempre esteve juntos. Sim, né? sim. E aproveitar, né, já que a gente está falando aqui da Yamaha e da 7Serve, como falei, em 2009 a gente conheceu, né, o Luiz Aquino. 2019, né? 2019, o Luiz Aquino e a Alessandra. E aproveitar, tá? Agradecer a Alessandra pessoalmente aqui, porque a Alessandra, durante todo esse período com a gente, sempre fez o melhor trabalho possível. Eu até sou suspeito de falar. Você sabe que a Alessandra tá ali fora, né? Eu sei disso. A Alessandra tá ali fora, é tímida. A Alessandra e ela não aparece... quer participar aqui com a gente. Alessandra, Então, já que ela não aqui, quer... Alessandra, dá um oi pra câmera, pelo menos. Não? Vem cá, aparece aqui. Sim. Chega aqui, ó, entra aqui, pelo menos dá um abraço nele. Aqui, ó. olha pra aqui. A Alessandra Essa é a Alessandra, no qual eu sempre falo com os síndicos, tá? Porque, assim, agradecer, aproveitar a Alessandra aqui. Porque a Alessandra, às vezes... Na principal ali. Às vezes, domingo, eu mando mensagem para a Alessandra, falo, Alessandra, eu estou com um problema no condomínio tal. Não é para responder hoje. Mas eu vou esquecer amanhã, então já estou te mandando. Daqui a pouco ela, problema resolvido. Já vai começar a arrumar um inferno na empresa cedo. Cedo. Então, assim, a Alessandra, maravilhosa, assim, é uma pessoa que sempre esteve com a gente, uma parceria, né? Com a gente da Chamar. Durante esses eu rodo anos muito todos. condomínio também, e eu sempre que é o elevador 7Serve, eu sou meio que fiscal também do 7Serve, porque eu pergunto, né? Eu pergunto, tá tudo bem com os elevadores e tal? Aí eu pergunto quem tá fazendo manutenção, quando falo que é a Alessandra, eu já fico A gente tranquilo. já sabe que Eu falo assim, não, já tranquilo. Então, já, eu só queria apresentar a Alessandra, porque como eu sempre eu vou em rodas e de síndico, eu falo assim, não, qual empresa você trabalha? Eu trabalho com a 7Serve e a Alessandra é minha gerente, é minha comercial. E o Então, tá aqui, essa é a Alessandra, no qual eu sempre falo. E uma informação, quando eu mencionei no início que eu fui gerente da SUR e tudo mais, a Alessandra foi uma estagiária com 16 anos de idade. Não? 16 anos. Ela Tem era 2 estagiária semanas? da Elevadores SUR. Tem o quê? 3 semanas? Mais ou menos? Tchau pra Então, vocês aqui. tchau. Eu só queria Alessandra. apresentar a Alessandra mesmo. Mas é uma excelente profissional também, que está no mercado há muito tempo, então isso é muito positivo. Né? É verdade. Você vai criando uma casca, corpo, né? uma casca muito boa. Então, aí o que aconteceu? A gente pegou um condomínio, que foi um dos nossos primeiros lá em Laranjeiras. Então, qual era o nosso case lá? Era portas também pantográficas, com abertura, né? Com essa porta, como você utilizou um termo técnico, vertical, né? E botões não eram tecnológicos, eram aqueles botões pretos. Quando a gente foi fechar a modernização, os conselheiros pediram para não tirar a porta pantográfica,
para manter a porta pantográfica. Os botões que eram pretos, que já não existe hoje, que hoje são aqueles mais metalizados, né? Sim. Esses cromados, pediram para manter o botão preto. E a gente ficou ali 1 mês, 2 meses para saber como a gente iria fazer isso. E manter toda a fachada dourada. Porque era um condomínio que parecia um hotel. Exatamente. Aí eu falei assim, Luiz, se vira. O problema está aí, O vamos problema resolver. resolveu. O que aconteceu? Além de ter feito a modernização, manteve toda a fachada dourada. Eu não sei como que eles conseguiram, pegaram os botões que eram dourados e transformaram para botão preto. E está lá até hoje. E, para completar, eles ainda fizeram a limpeza nas portas pantográficas, que já estavam assim, décadas e décadas sujas. Cara, quando eu vi depois o condomínio, quando eu olhei o elevador, na época, se não me engano, foi até o Cosme, não é isso? Que foi fazer a entrega. Exatamente. Eu falei, cara, Cosme, o que vocês fizeram nesse condomínio? Cara, as portas todas brilhando. Tudo que o conselho pediu pra gente, Foi a atendido. Sete Serra conseguiu entregar. Moradores felizes? Todos eles felizes. Ali o que você fez? Na verdade era um condomínio... Eles queriam manter realmente o aspecto... E um aspecto bucólico muito bonito, Sim. realmente. Né? E depois, eu não sei se diferenciado. você chegou a ir nesse condomínio, depois que a gente fez a modernização, ficou tão parecido com um hotel que a gente voltou com tapete vermelho, com as foi. placas douradas, Exatamente. para que voltasse como era como a gente quando a gente Legal. entregou já não tinha mais o tapete, mas a gente quis voltar para o projeto antigo, Interessante. que era assim, Foi cara, um trabalho coisa personalizado. ali. muito bom E mesmo. Parabéns. tecnicamente o equipamento ficou muito bom. Ficou. Porque ele foi atualizado legal. tecnologicamente, só que manteve o aspecto original, digamos assim, Histórico, da construção né? do prédio. Ficou um projeto lindo mesmo. Engraçado que eu estava no térreo um dia desse, o elevador chegou no térreo, eu estava do lado do elevador, não sabia que o elevador estava em movimento. Tão silencioso, esse feedback que eu não tirei depois. É verdade. Cara, e ficou, porque antigamente, até por causa da porta pantográfica, a gente escuta. Ficava Tinha um barulhento. barulho. Nem barulho tinha mais na porta. Existem alguns problemas que a gente vê cotidiano do elevador. Por exemplo, elevador que ele não para exatamente no andar, ou ele fica abaixo, ou ele fica acima. Existe elevador que faz muito barulho. Existem portas que elas não fecham completamente. E você tem que ficar puxando a porta para ela poder dar o contato de segurança. Esses são os problemas que mais ocorrem. E, rapidamente, você consegue dar uma passada leve pelos três, só para explicar o que são, Tá. para a pessoa ficar preocupada ou não. Ó, o elevador tá assim, o elevador tá assado. Não, boa tua observação. Primeiro que assim, historicamente, tá? 70% dos chamados em elevador são de portas. Isso em todas as elevadores. Sim. Independente. 70%? 70%. Caramba. Então, quando a gente fala porta é operador de portas, tá? O operador de portas é o que fica em cima da cabina, que faz o fechamento das folhas de porta interna Sim, da cabina. sim. Então, esse é o item mais crítico, porque a estrutura dos prédios trabalham também. Os elevadores são eletromecânicos. Então, daqui a pouco, por mais que você faça ajuste, você não consegue mais. Então, você precisa fazer É, né? essa... Torce a estrutura um pouco, cede. Então bate, às vezes sai um carrinho que bate a mais, também tem um pouco de mau uso algumas vezes, então isso acaba acontecendo. Mas respondendo a questão, o que precisa? Por exemplo, o nivelamento. O nivelamento é só com atualização tecnológica e entra o inversor de frequência que nós falamos. Ou seja, além de trazer economia de energia, ele vai ter um nivelamento preciso, porque o sistema atual dos equipamentos antigos eletromecânicos, a frenagem dele é toda mecânica. Então o elevador só para mecanicamente na frenagem, através do freio. Entendi. Quando você faz a atualização tecnológica com o inversor de frequência, o freio vai continuar, mas o elevador vai obedecer somente o inversor de frequência. Então ele parou no andar depois que faz o fechamento do freio, apenas para informação, mas não há nem o desgaste também de peças e tudo mais na frenagem. Por isso que a gente sempre indica e direciona essa condição da atualização. Entendi. Então, porta normalmente é o que mais acontece mesmo. Sim. Não é um risco, mas é desagradável, mas sim. não chega a ser um risco. Não, risco não. E no caso da frenagem do elevador, quando está fora do nível ali, não quer dizer que o elevador está caindo. Não. É porque ele precisa fazer uma modernização para poder adequar ali peças novas, porque atualmente o sistema ele é mais propício a ter essas falhas, Sim. por causa da estrutura e tal. E com esses freios e esses inversores, eles dão mais... Já aí resolve. Já dão Resolve mais todo o problema. nivelamento nessa... Mas não quer dizer que está caindo, não. Não. Isso é assim, é normal do equipamento. É que eu vejo pessoas falando assim, não vou entrar no elevador, não, que ele está caindo, ó, não para no andar. É interessante que a gente passa por algumas situações dessas quando você atualiza o elevador e faz a modernização tecnológica.
E que as pessoas estão tão acostumadas com o tranco, com o barulho, com uma série de coisas, e que as pessoas dizem assim, o elevador chegou... Eu estou falando de prédios, tá? Eu tive uma experiência agora recente, um elevador que foi modernizado, de 25 pavimentos. O morador entrou, ficamos conversando e tal. Quando chegamos no andar, no 25º pavimento, ele olhou para mim e disse, nós já chegamos? Não existia esse silêncio antes. Então, é por isso o investimento do condomínio. Correto. É esse silêncio, é essa segurança e o conforto que traz. Então, já que a gente está falando falar da SETServic, né? Já que você está falando sobre isso, não sei se você vai lembrar, eu acho até no último episódio a gente até falou sobre isso, né, contigo. Eu tive um condomínio que era com um elevador Gen 2. Tá? Não sei se você vai lembrar desse caso da OT. Quando a gente assumiu, na própria Assembleia, já tinha uma senhora dizendo que o elevador tinha caído. Aí eu falei, mas caído como assim? No condomínio novo, né? O elevador tinha caído. E depois eu fui entender, a gente foi eleito para esse condomínio, e a gente foi entender, a princípio falava que era problema de tensão na área, e chamei um amigo nosso para ver toda essa parte do junto à Light. Só que depois a gente descobriu que, na verdade, aquele problema, por ser um Gen 2 sem a casa de máquina, todas as vezes que existia uma microfalha, o elevador ele ia para o primeiro andar. E como ele estava descalibrado, ele dava um tranco. Sim. Então as pessoas falam assim, porque o elevador caiu. Na verdade, não era um elevador que tinha caído. Na verdade, o que era na época, na falta, depois a gente foi descobrir, porque a gente tirou essa empresa, essa multinacional, de lá. E a gente colocou a SETServic e a gente descobriu que não tinha uma bateria. Por isso dava essas microfalhas que o pessoal falava que era energia elétrica, mas na verdade era falta de bateria. E era um contrato com peça. E quando chegava no final, ele dava o tranco porque estava descalibrado. Entendi. Com um mês que a SETServic estava lá, né, nunca mais a gente teve esse problema. Na verdade, o que era? Falta de manutenção. Não sei se era falta de conhecimento técnico da pessoa que estava lá, ou de repente era... Isso é bom para dar relato sobre o serviço da SETServic, hein, cara? Você tá precisando contratar ele mesmo, cara. Isso é bom para dar relato e fazer... Vamos para o seguinte, vamos dar o nome para 8Servic. 8Servic. Então, esse caso especificamente, o que aconteceu? Qual é a Você lembra desse caso? Lembro. Qual é a leitura que o elevador faz? Tá? Ele não para do nada. Ele para porque foi acionada a segurança. Por que foi acionada a segurança? Porque o elevador não se sente seguro para fazer essa viagem. Então ele para. No caso desses elevadores sem casa de máquinas, o que ele faz? Ele tem como se fosse um reset. Então ele vai no andar térreo, o primeiro andar, ele refaz a leitura dele e verifica, não, agora eu estou em condições de voltar a funcionar normalmente. Só que para o usuário, para a pessoa que está ali e tinha esse problema da bateria, ele deu um tranco, então assusta a pessoa, entendeu? E aí depois disso corrigido, aí ele já... Nunca mais não ter acontece problema. Quero te fazer uma última pergunta antes de uma parte que a gente vai falar pessoalmente do Luiz, mas eu quero te fazer uma pergunta, eu vou te lançar a pergunta, vou dar um minutinho, depois eu volto. Qual a importância da manutenção do posto do elevador, da estrutura de concreto e revestimento do posto do elevador por dentro ali? Porque as pessoas muitas vezes falam muito da casa da casa de máquina, falam muito do elevador, falam muito das máquinas, mas negligenciam por anos, às vezes, a estrutura de concreto que envolve e que suporta, muitas vezes, as peças que dão vida àquele elevador. Sim. Certo? Pensa um minutinho que eu vou fazer um recado aqui, pessoal, que inclusive você agora sabe que a SETServic que está agora atrás nessa tela aqui, ó, que vai aparecer, é a nossa patrocinadora? E é a nossa patrocinadora, assim como várias outras empresas que estão nessa tela e que passam durante todo o programa, são patrocinadores que confiam no nosso trabalho, assim como nós confiamos nas empresas deles. Verdade. São empresas que, cotidianamente, como o Marcelo está mostrando aqui hoje, vivenciam junto conosco os dilemas, vivenciam junto conosco parcerias e trabalhos, como eu com a W Foster, o Marcelo com a Chamar, com a SETServic de elevadores e com outras grandes empresas que estão aqui. Então, assim, se você confia no nosso trabalho aqui apresentando esse programa, confie também nessas empresas, porque vocês não vão se arrepender. São empresas ao qual confiamos e dedicamos todo o nosso voto de dedicação à difusão da imagem deles. E para isso, é fácil.
Na descrição desse vídeo vai estar a descrição de cada uma dessas empresas, assim como a da SetServic. Caso vocês queiram tirar mais dúvidas com o Luiz Aquino, com a Alessandra, ou caso vocês tenham dúvida ali, poxa, olha, meu elevador não está funcionando direito, pô, será que não vale a pena chamar, fazer um convite para eles irem lá? Vocês vão, não vão? Claro, vamos. Eles vão até o local, dão uma olhada para vocês, tentam entender e identificar o problema. Lembre sempre, SetServic para apoiar vocês. Um abraço. Antes dele falar, deixa eu fazer mais um complemento. Achei que ia pedir o pessoal dar um like nesse vídeo. É, né? dar um like, compartilhar e curtir, tá? Não esqueça. Assim, ter o Luiz aqui do meu lado também, assim, é fora de série. Porque tudo que eu sei hoje dessa parte de elevador, através do mestre Luiz Aquino, tá? Assim, tudo que eu fiz. E eu acho muito interessante, porque você falar de empresas sérias, né, no mercado, e ainda mais no mercado nosso condominial, é muito complicado. Né? Eu, na época, em 2019, a gente engateando ali na Chamar, né? Apesar de a gente já tinha alguns condomínios, até brinquei na época com a Alessandra, meus condomínios nem elevador tem. Ela falou assim, não, fica tranquilo, daqui a pouco você vai crescer, daqui a pouco você vai pegar condomínios maiores. E nesse condomínio que eu acabei de falar aqui agora, foi o primeiro grande contrato que eu fechei com a SetServic, na época. Então, assim, e na época a SetServic falou assim, Marcelo, você quer fazer um curso? Eu tenho um curso aqui para síndico. Para você entender quais são os modelos de tecnologia, porque não existe só modernização, você também tem a parte tecnológica, tem a parte operacional e você também tem o embelezamento. São 3 partes. Às vezes o pessoal fala, vou modernizar, vai mudar. Não, a cabina continua sendo a mesma coisa, porque isso é outra parte de modernização. E eu fui fazer esse curso na SetServic. Né, para conhecer um pouco, saber então como é a estrutura. Então você é especialista em elevador. Eu sou quase especialista. Tá agora contando, né? Agora estamos sabendo isso. Então, escondendo isso até o final do programa. E eu vou dizer uma coisa, eu entrei no condomínio uma vez, aí o condomínio, o elevador começou a tremer, eu falei assim, ó, isso aqui é falta de calibragem, isso aqui provavelmente não trocaram a bateria. Aí depois eu cheguei o técnico lá, era exatamente o que eu tinha falado. Aí eu falei assim, ó, meu curso maior dela. Eu sou especialista. Mas, ó, lembra uma coisa, cara, esconder as coisas dos amiguinhos, dos sócios não é legal, não. A gente tem uma experiência há pouco tempo. Eu estou abrindo agora. Né? Você sabe que esconder as coisas dos amiguinhos não é legal, não vale a pena, não. É importante buscar conhecimento. Não. E outra coisa, tá? Você de casa, procura o Instagram da SetServic, que você vai ver que o cara é Instagrammer. Ele produz vídeo. Poucos são os conteúdos na internet assim, que eu realmente consumo. E toda vez que eu vejo Luiz Aquino, eu sei que é um assunto interessante e eu sei que vai ser legal assistir. Ele só vem pra boa. Ele só vem pra boa. E eu assisto mesmo. Pra você saber que realmente eu paro quando é você lá e eu vou escutar o que você tem a dizer. Ainda mais quando eu vi ele com os troféuzinhos lá do Syndicus Awards lá, né? Aquilo ali faz parte da nossa vida. Já, né? Então, mas fala aí, vamos responder então. Então, assim, com relação ao posto de elevadores, isso é importante, tá? Primeiro, o que a gente tem encontrado muito? Muitos postos com água. Tá? Existem casos que o pessoal do condomínio já tem bomba sapo, para vocês terem uma noção. São casos assim bem críticos. Né? Então, o que a gente sugere? Realmente fazer uma impermeabilização, chamar empresas especializadas, chamar a WFOS, tudo mais e tal, ou seja, para realmente fazer um trabalho, porque isso acaba danificando o equipamento. A umidade danifica. Nós estamos falando de equipamentos... se não são eletrônicos, ali nós temos embaixo uma polia tensora, nós temos cabos que passam ali. Isso vai trazer defeito e vai gerar custo também para o condomínio. Entendi. Por que eu estou te falando isso? Porque há pouco tempo eu peguei um caso como esse, de infiltração no posto elevador, que na parte ali do subsolo ali, né? Como que é o nome? Que se dá abaixo do nível do térreo ali. Abaixo, o elevador só tinha até o térreo, mas tinha aquele compartimento embaixo. Como é que se dá o nome? Poço. O poço do elevador, isso, desculpa. Aquele poço ali embaixo que fica ali, repleto de água. E falaram, ó, já trouxemos outras soluções. Periodicamente a gente vem aqui bombear essa água para jogar fora, mas a gente precisa de uma solução. Eu sou uma pessoa que sou muito cética com problemas de infiltração, de percolação negativa, quer dizer, de fora para dentro. Claro. A gente sempre tem a certeza que é mais eficiente impermeabilizar por fora. Mas muitos casos não tem como resolver isso por fora, porque é um prédio, já está tudo construído. E nós utilizamos um produto específico, que eu não vou falar aqui, porque é o segredo nosso da empresa, para fazer por dentro. E teve um bom efeito. E a gente foi muito elogiado pelo condomínio, falando, olha... não teve mais uma gota d'água. Até fica um pouquinho úmido. Agora eu falei, você está escondendo isso aí? Não. Eu estava escondendo isso aí. E outra coisa, outro caso, por que eu te perguntei?
um posto de elevador que as paredes estavam esfarelando e soltando placas de reboco e caiu em cima da cabina. Sim. Então, assim, acontece muito isso, Acontece. as pessoas não sabem, É. né? As pessoas não ficam acompanhando esse tipo de procedimento. Acontece. Isso é um risco, né? Isso é um risco. Tem que ser realmente ali, a empresa tem que apontar isso para o condomínio, tá? Ou seja, para ele tomar uma ação, porque assim, não é só danificar o equipamento, né? Não é apenas isso. Mas assim, então um passageiro preso, o elevador está na alta velocidade que nós chamamos. Passageiro preso não, mas um usuário utilizando o elevador. Cai um reboco, o elevador vai parar, a segurança vai travar. Dependendo da forma que ele para, ele pode trazer um dano para o usuário. Sim. Pessoa idosa e tudo mais, cair, alguma coisa nesse sentido. Então, a empresa tem que indicar e realmente tem que ser isso Uma manutenção refeito preventiva, todo esse né? trabalho. Então, o que a gente pode dizer é que mecanismo, a gente falou sobre tudo isso, e estrutura, né, de alvenarias e na casa de máquina e no posto de elevador tem que sempre ser Sim. periodicamente vistoriada para que não haja vazamentos, não haja infiltrações e também não haja esplaqueamento com risco de tanto risco ao usuário quanto risco às máquinas, não é isso? Exatamente. Olha, eu quero finalizar, mas antes de finalizar eu quero saber um pouco do Luiz. Por trás da SetServe, que o Luiz pai, o Luiz marido, o Luiz que gosta de esporte, o Luiz que gosta de música. Me conta um pouco sobre o Luiz Aquino, o Luiz... Esquece SetServe aqui no momento. Beleza. Quem é o Luiz? Bom, vamos lá. Bom, o Luiz é um gaúcho, né? Dá pra notar pelo sotaque. Já deu, eu Já. não consegui perder ainda, Não. vamos falar isso. Na verdade, eu nasci em Rosário do Sul, perto da fronteira do Uruguai. Vim para Porto Alegre com 16 anos de idade. E com 18 já estava trabalhando com elevador. Hoje estou com 54, então são Caramba. 36 anos aí, sempre trabalhando com elevador. Eu tenho um filho, né? Eu sou casado com uma carioca, Fernanda, amor da minha vida. Ah, que lindo. Tenho um filho de 12 anos, Enzo Aquino. Parei só, eu costumo dizer que eu sou um covarde. Eu parei apenas no primeiro filho, já encerrei a minha não, participação. tem importância, não. Eu também fiz a mesma Melhor coisa. um bem criado do que vários mal criados, né? Com certeza. Então, assim, amo o que eu faço. Amo o que eu faço. Eu adoro trabalhar com elevador, eu adoro problema. Eu adoro conviver com clientes, eu adoro estrutura de equipe. E eu costumo dizer o seguinte, quem não gosta de problema não trabalha com elevador. Você tem que gostar. Nem com condomínio, né? Condomínio também. E muito Tem menos que seja gostar, síndico. Tem que gostar. Então, assim, e é isso. Sou esse. Gosto de esporte e tudo mais e tal. Não sou bom de futebol, mas jogo basquete, jogo legal. beach tennis, Marombeiro. jogo alguma coisa. Joga Agora beach- comecei uma academia. Joga beach tennis, cara? Jogo. Que legal. Após 54 anos, entrei na academia e estou gostando muito. É uma dica É porque valiosa quem não aí sabe, também. assista o nosso episódio com o Luiz Aquino há aproximadamente um ano atrás. Mais ou menos. Mais ou menos um ano atrás. Olha o quanto ele tá esbelto hoje e quanto eu não mudei nada. Vocês vão ver a diferença prática nisso, né? Olha só É pros visível. dois, não olha pra mim não, hein? Luiz, não sabia que você jogava beach tênis, cara. Que legal, cara. Tu joga em qual região, assim? Na Barra. Na Barra? Aonde? Praia? Na praia. Pô, que legal, cara. Vale Joguei a pena. muito ali na Praia da Barra ali. É. Cheguei a disputar uns torneios, ganhei algumas coisas de estadual, assim, mas... Não chego nesse nível, nesse Não. patamar, não. Inclusive, hoje, eu quero mandar um abraço. Desculpa, vou quebrar o protocolo. Eu quero mandar um abraço pro Gabriel Crespo, que era o meu parceiro de dupla. E que hoje, essa semana agora, ele ganhou o primeiro BT10 da vida dele. E ele se profissionalizou e ganhou o primeiro torneio profissional. Legal, e legal. que eu fico muito feliz e longa jornada pra você, Gabriel. Parabéns mais uma vez. Inclusive, também a gente fez também um episódio só pra falar sobre beach tennis. Beach tennis dentro dos condomínios. Nós falamos legal. sobre isso. Inclusive o Cristóvão, que teve aqui, também foi professor dele na época e tal. Foi legal. Luiz, música, você curte alguma coisa? Música, eu assim, como um bom cariúcho, né? Eu gosto de pagode. É mesmo, gosto, cara? gosto. Você não tem muito cara, não. Eu pensei cara. que ia falar funk. Você não tem cara do pagode da cervejinha, não, cara. Você tem cara do vinho. Não, gosto muito de vinho. Ah. Hoje eu sou mais do vinho do que da cerveja. Ah, sim. Mas eu curto um pagode também, com as Que- músicas antigas também. Que legal, que legal. Mas pra finalizar, eu queria que o Luiz Aquino, agora sim, profissional e pessoal, se definisse uma palavra que defina realmente a sua história de vida e que você fale só, essa palavra me define. Resiliência. Resiliência. Mais um. Resiliência, pelo que você determina que é resiliência? Assim, diante das... eu acho que o grande ponto de qualquer
profissional e qualquer pessoa assim, para a nossa vida é você não se amedrontar diante das dificuldades, que elas vão existir. Sim. Para todos nós vai existir. Vai. E você não pode fraquejar. Então, assim, eu vim do interior, eu vim de uma família maravilhosa, família de meus pais já faleceram e tudo mais, mas sempre o meu pai sempre foi um cara muito positivo. O problema era absurdo. Você tem que transformar esse problema absurdo num problema simples de resolver. Simplifica que simples fica. Que legal. E a gente consegue bater todas as barreiras, eu não tenho dúvida disso. Essa Claro que acreditar em Deus, isso é um ponto... simplifica. Acreditar em Deus, isso é um ponto. Eu acho que todo mundo com a sua fé, Claro. com a sua crença, independente de qualquer situação, mas eu acho que Deus está em tudo. Não tem uma folha de uma árvore que não caia que Deus não esteja lá. verdade. Não tenho dúvida disso. É só ver a trajetória dele, né? Ele saía de uma empresa multinacional, você manda os funcionários embora, hoje você trabalha para eles. Sim. Assim, como as coisas se conectam, né? Como que Deus é perfeito, né? Nos caminhos, né? Aí tu vê hoje uma empresa que você também... Você está vestindo a camisa da SatService. Claro. Imagina você chegou lá no começo, uma empresa ainda início, e hoje você está transformando numa potência. Luiz Aquino, pai, marido, apaixonado pela esposa, jogador de beach tênis, atual adepto à musculação, diretor de operações da SatService, apaixonado pelo que faz, Com certeza. temente e crente a Deus. É uma pessoa que hoje aqui eu tiro meu chapéu para dizer que é uma das poucas pessoas no mundo condominial que quando bota o seu nome, eu assino embaixo. Opa, é uma honra. Quando eu conheço muita gente hoje já do mundo condominial, mas muitas pessoas, como o Marcelo costuma dizer, são fanfarrões, são folclóricos. E, Passam, né? E, Passam. e consegue vender pela imagem, consegue vender pela questão simplesmente do papo, mas não tem o conhecimento e não tem a postura. E eu vou dizer hoje que eu tenho uma outra pessoa além de você que eu considero que é o Fernando Canato. Sim. Também é uma pessoa que quando ele fala também, eu falo assim, Sim. ó, porra, pode confiar no que o cara diz. Você é uma delas, o Marcelo também é uma delas, embora seja mais extrovertido. Sim. Né? E Wagner Lessa, Cíntia Miranda, mas eu quero agradecer a sua presença aqui, não só por você estar mais uma vez aqui, mas por você confiar no nosso trabalho, patrocinar o nosso programa e por você estar presente em nossas vidas no cotidiano. Sim. Porque saber que você pode entrar no elevador e que você se sente seguro e que você sabe que por trás daquilo dali tem uma empresa séria, responsável, passa toda a diferença no dia a dia das nossas vidas. Sim. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Luiz. Eu quero te agradecer por tudo, agradecer a Alessandra que está lá fora, que é a sua fiel escudeira. Né? Onde vocês estão juntos ali trabalhando. Mandar um abraço para sua família, mandar um abraço para toda a SatService. Dizer para vocês que continuem fazendo esse excelente trabalho e agradecer a audiência de hoje. Não é isso, Sim. Marcelo? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Nada? Só presença Depois deles disso... aqui. Eu quero agradecer você pela audiência, pedir para você deixar seu like, fazer compartilhe com outras pessoas que queiram mais do assunto condominial e queiram entender mais sobre elevadores. A gente está sempre aqui para tentar ajudar você a conhecer um pouco mais do conteúdo do mundo condominial e também do mundo empresarial. Sabe aquele elevador, né? Que você, condômino, que está assistindo, né? Fazendo muito barulho, dando aqueles trancos. Faz o seguinte, compartilha esse vídeo com o seu síndico. Ele vai te agradecer. É verdade. E lembrando sempre da frase que foi dita aqui hoje pelo Luiz, que veio do pai dele. Simplifica que simples fica. Muito obrigado e até logo ao próximo programa. Até a próxima. Tchau. Tchau.